Boa noite a todos. Vamos começar mais uma atividade da Loja Rosa Cruz Campinas. O tempo previsto para essa palestra é 1h20. Peço que, ao final, façam as perguntas através do chat ou levantem a mão. E aí nós daremos a sua autorização de participação. Esta atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da MORC GLP, razão pela qual todos os participantes aceitam ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nessa palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amor. A missão e o propósito da Ordem Rosa Cruz Amor. A Ordem Rosa Cruz Amor é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz Amor oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de toda pessoa sincera, disposta a aprender de mente aberta e motivação positiva e construtiva. Nós iniciamos sempre nossas atividades com uma prece. Solo Ivani poderia fazer a prece? Sim. Deus de nosso coração, Deus de nossa compreensão, pedimos que abençoe este momento e nos torne receptivos às inspirações que esta palestra possa nos fornecer. Nos abençoe com tua luz, tua vida e teu amor. Assim seja. Assim seja. A palestra de hoje se chama A Mística da Terra. E o orador é o fráter Rosa Cruz José Augusto Rodrigues dos Santos. Terra tem inúmeros significados. Por um lado, é o nosso planeta, no qual vivemos e evoluímos. Às vezes também o desrespeitamos, afetando seu equilíbrio e colocando em risco o nosso meio ambiente. Será mesmo? Em outra interpretação, é um dos 4 elementos, considerado por vezes o menos importante, principalmente quando comparado aos elementos positivos, o ar e o fogo. O que propomos fazer é uma síntese dos significados deste elemento e demonstrar sua importância para nós, místicos e estudiosos das leis naturais. O palestrante, o fráter José Augusto Rodrigues dos Santos, é formado em economia e mestre em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Membro da Ordem Rosa Cruz desde 1983 e da tradicional Ordem Martinista desde 1999. Foi mestre da Loja Rosa Cruz Tatuapé, monitor regional, grande conselheiro e mestre provincial
da região SP1 e secretário de expansão da GLP. Hoje atua como diretor-secretário da GLP. Com a palavra, o fráter José Augusto. Antes de mais nada, eu queria te agradecer a todos vocês pelo convite que vocês fizeram para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje, que é maravilhoso a gente poder ter esse contato, mesmo que virtual, né? Com todos os nossos fratres, nossos sorores. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Eu queria saber se vocês estão vendo. Normalmente aqui. Tá vendo? Então, legal, legal. Assim, a gente... muito se fala sobre a questão da Terra, né? Aquilo que foi colocado na sinopse, né? Porque ela é o nosso lar, é onde a gente, no final das contas, a gente, assim, ela dá os recursos que a gente precisa, mas a gente tem aí, muitas vezes, uma relação um pouco complicada com ela, né? Complicada que eu digo no sentido de que a gente acaba explorando os recursos, esse tipo de coisa, né? Então, a ideia dessa palestra, né? Dessa reflexão que eu quero fazer com vocês, ela é muito mais, acho que trazer para nós o significado, seja material, seja místico, né? Desse elemento e desse planeta que para a gente é tão importante, né? E que é tão simbolizado, acho que dentro da Ordem Rosa Cruz, né? Por meio dos nossos símbolos mesmo, que nós trabalhamos no nosso dia a dia, né? E a gente vai ver. Mas eu queria falar com vocês... Puxa... Agora sim. Né, como eu falei para vocês agora, então, é o nosso ambiente social, ecológico. A gente fala, perdão, sobre a Terra dos mais diversos pontos de vista, né? Do ponto de vista social, que é o local onde a gente convive com as pessoas, né? Onde a gente faz uma política, a gente faz tudo isso aí, né? Do ponto de vista ecológico, que hoje é uma preocupação constante que cada um de nós tem, né? Os governos têm, as empresas têm, e nós, como pessoas físicas, também temos que ter, porque o que a gente tem que fazer, na verdade, é pensar em garantir que as nossas gerações futuras também possam usufruir dos recursos do nosso planeta, né? Nessas gerações futuras, né? Para garantir a sua subsistência e garantir também todo o caminho espiritual, né? Que o ser humano tem que ter dentro da Terra, né? Tem um aspecto econômico dela, né? Que é a questão de geração de recursos, né? O Frei Antônio Carlos falou agora que a filha dele, o genro dele, né? Trabalha, na verdade, né? Numa empresa de petróleo, extração de petróleo, né? Então, a gente está muito ligado a essa questão, então, de exploração dos recursos naturais, né? E o quanto isso é importante para a economia do mundo, né? E o quanto, muitas vezes, sufere a questão da sustentabilidade, né? E tem um aspecto místico, que eu acho que é aquilo que a gente, na verdade, eu vou tentar me dedicar mais tempo possível dentro de toda essa, do que a gente vai conversar com vocês, né? Mas, antes de mais nada, eu queria falar para vocês de como é que iniciou, né, essa palestra, quer dizer, qual foi o ponto de partida dela, né? Na verdade, ela faz parte de eu posso chamar de uma quadrilogia, né? São 4 palestras que a gente tem que falam sobre os 4 elementos, né? Então, eu fiz essa primeira palestra que a gente fez foi sobre a Terra. Tem uma palestra sobre a água, que eu já fiz uma vez aí com vocês também, na região na SP3, né? A Lúcia, né? Ela tem uma palestra que ela fala sobre o elemento ar e o elemento fogo, né? Então, a gente tentou fazer um trabalho onde a gente pudesse explorar um pouquinho mais cada um desses elementos. Mas a primeira palestra foi essa sobre a Terra, né? E por que veio, né, essa inspiração de falar sobre isso, né? Eu não sei se vocês conhecem Inhotim, né? Inhotim é um museu a céu aberto na cidade de Inhotim, que é muito próximo de Belo Horizonte, inclusive uma cidade que foi quase que afetada, né? Parte dela foi afetada, mas não o museu em si, né? Com todo aquele problema ecológico que a gente teve lá da Vale do Doce, lá quando aquela estourou, né? Aquela represa de resíduos que eles tinham, assim por diante, né? Então, Barragem. a barragem,
barragem. Então, por sorte, né, por esse museu a céu aberto em Inhotim acabou não sendo afetado, né? E ele tem uma série de exposições, né, a céu aberto, artísticas, esculturas, quadros, esse tipo de coisa, mas ele tem uma parte dela, que foi inclusive a primeira que eu conheci, que é o que foi chamado de pavilhão sônico, né, ou o som da Terra. Que na verdade é esse pavilhão que vocês estão vendo aqui. É um pavilhão totalmente vazio, ele é totalmente ele é redondo, né? E totalmente coberto de vidros, né? E lá dentro a gente passa por uma experiência muito interessante, que é ouvir o som da terra. Quer dizer, dentro desse pavilhão, né, que foi preparado, né, por essa pessoa chamada Doug Aitken, eles colocaram um tubo de mais ou menos, acho que uns 20 centímetros de diâmetro, mas que ele vai a 202 metros de profundidade. E lá no final, nesses 202 metros, eles colocaram alguns microfones de um equipamento de som muito bom, né? de altíssima fidelidade, e caixas acústicas que estão em todo em todo essa estrutura montada, né? Então, quando a gente entra por ela, é um chão totalmente de madeira, e as pessoas vão para lá justamente para ouvir o som da terra. Então, algumas pessoas ficam sentadas, outras ficam deitadas, e é uma experiência assim muito, mas muito interessante, e que eu vou passar para vocês aqui por vídeo. Eu espero que vocês consigam ouvir, né? Então, na verdade, a gente vai estar entrando nesse pavilhão e vocês vão estar, então, ouvindo, a partir dos alto-falantes, o som da terra. Escutem. Vocês conseguiram ouvir? Sim, eu espero que sim. Acho que Sim, vocês sim. conseguiram ouvir, né? Seria até legal se vocês pudessem colocar no chat o que vocês sentiram com esse som, quer dizer, o que esse som representou para cada um de vocês, né? Porque, assim, ele é muito, muito interessante e algumas pessoas interpretam como sendo o gemido da terra, né? Um grito de socorro, como sendo alguma coisa de sofrimento dessa própria terra, em virtude até de tudo aquilo que a gente faz, quase em termos quase de agressão, né, que a gente faz com essa terra, né? Tem isso, alguém está colocando aqui que ouviu como uma respiração, né, essa respiração da terra, né? Desse elemento tão forte, né? Tem uma, uma, uma descrição desse som que foi feito por um cantor chamado George Maltner. Eu não sei se vocês conhecem o George Maltner, mas ele colocou uma coisa muito interessante que eu vou ler para vocês aqui, né? Ele fala que esse som não é apenas um som. Eles são sinfonias, melodias, urros, gritos, ondas sonoras. É a voz e as vozes das entranhas do planeta. Sinfonia infinita que a cada instante, ora urrava, ora sussurrava, junta melodias de todas as dimensões, mostrando em tom absoluto a vida, as vidas, os movimentos ininterruptos dos interiores, dos intestinos e das vísceras do nosso planeta, urrando, chorando, rindo, cantando, entoando mistérios de belezas do ventre da Mãe Terra e de todo o universo.
Eu vou falar para vocês, aqui também outras pessoas colocaram aqui, que no começo sentiu medo, né? Parece que também ele aparecia de uma nave espacial, parecia um chamado, uma respiração. Eu, pessoalmente, né, senti como se esse som ele fosse, na verdade, um som de criação, da criação desse mesmo planeta, né, dessa respiração da vida do planeta. Isso mostrou para mim muito que é isso, né? Esse planeta está vivo. E ele fala para nós de uma forma muito, muito especial. O som talvez seja o mesmo som das estrelas, o mesmo som das galáxias que a gente pudesse ouvir no universo, né? E ele repercute aqui para cada um de nós. E no fundo, ele traz para mim um sentimento de muito pertencimento, né? Como se eu e esse som fôssemos muito assim, muito ligados, né? E é interessante que uma das primeiras coisas que eu senti foi que quando eu, por exemplo, eu ouvia no ultrassom o som de um ventre de uma mãe, né, de uma criança no ventre de uma mãe, ela também parece que ela, sabe, são sons assim parecidos assim com esse chamamento, esse mesmo ruído, esse mesmo chamado que a gente tem que ter, né? Então, para mim, ele está muito ligado a essa mesma criação que a gente tem desse planeta, né, que a gente está, né? Então esse foi o meu sentimento, né? Uma corrente de ar, um chamado também, que foi colocado aqui no chat, né? Então, para mim, na verdade, o que mostra claramente é que esse planeta, né, onde a gente está, é um planeta que ele é vivo. Então, ele tem um som, ele tem uma vida, ele tem uma pulsação, ele tem uma respiração, um chamado, né? Agora, como é que ele começou, na verdade, né? Então, começando a falar um pouquinho, né, muito pouco, né, a respeito de tudo aquilo que eu li, diz respeito à criação, que é o que a ciência se fala sobre isso, umas das teorias, talvez as que serão mais aceitas, seria essa teoria aqui do Big Bang, né? Onde todo o universo ele começou a partir de um pequeno ponto muito denso e muito quente e que se expandiu de uma hora para outra, né? Então, ele expandiu a partir de um estado muito quente, de uma explosão, e nesse momento tão curto, né, que esse 10 elevado a menos 37 segundos, ele ocorre uma inflação, né, uma expansão quase que homogênea e dentro de uma temperatura muito alta. E na medida que ele foi se expandindo, essas forças, né, que fizeram essa expansão, elas foram gradativamente diminuindo, né, de sua força, e também a temperatura começou a cair devagarzinho, né? Então, num período também muito curto do tempo, né, desse 10 menos 37 para o 10 de 11, a temperatura foi caindo e essas forças foram de expansão, elas foram se anulando, digamos assim, e a partir de então aí começou a entrar em vigor a força de todas as partículas elementares da natureza, né? Da natureza como a gente conhece, né? E aí surgiu, então, a partir daí, então, todas essas forças de atração, repulsão de partículas, assim por diante. E num momento um pouco mais longo, se a gente considerar a nossa própria vida, mas muito curto em relação a esse mesmo universo, 379 mil anos depois, que começaram a se formar os primeiros átomos, né, basicamente os átomos mais simples, os átomos de hidrogênio, né? E aí, a partir desse momento, aí, esses átomos foram começando, então, a ter uma atração entre si, formando moléculas, formando outras substâncias cada vez mais complexas, né? Até chegar a um ponto que toda essa força de coesão entre as partículas começou a criar novos elementos dentro desse universo e gerou a formação da Terra, que aconteceu há 4,5 bilhões de anos atrás, né? Se a gente for pensar no universo, subestima-se que esse Big Bang tenha ocorrido a coisa de 13,7 bilhões de anos atrás, né? E a Terra se formou, então, num período muito mais curto do que isso, né? Que foi há 4,5 bilhões de anos atrás. E a vida aparece nesse planeta somente há 440 mil anos atrás.
Então, é uma evolução muito interessante que a gente vê, então, de um Big Bang, de um momento de expansão, até a formação dos átomos, dos elementos, que se cristalizaram depois em rochas, em poeira e tudo mais, que permitiu, então, a formação das estrelas, dos planetas, e esses planetas, pelo menos um deles, a gente não sabe os demais, né? A partir também de uma conjunção muito grande de fatores, criou a possibilidade de vida, que aconteceu, no nosso caso, apenas 440 mil anos atrás. Agora, o que a ciência não consegue explicar é o que havia antes desse Big Bang. Né? Se a gente partiu, se toda essa explosão aconteceu a partir de um ponto muito quente e muito denso, como é que esse ponto se formou? O que havia antes disso? Será que havia algum outro universo que teve um movimento inverso e que se condensou numa só partícula e depois houve essa expansão? Será que existem outros multiversos e a gente é simplesmente um deles que acabou acontecendo? Então, assim, a ciência não consegue explicar isso. E na verdade, a gente, né, como seres humanos, como almas viventes, a gente sempre buscou explicações para a criação desse universo, né, que a gente chama de cosmogonia. E para isso, a gente acabou, como a gente não tem uma explicação muito clara, científica a respeito disso, a gente acabou criando mitos e muitas vezes as religiões tiveram assim, um papel fundamental para a criação de uma explicação de como é que tudo isso surgiu. Né? Aqui no chat também, muito interessante, a Maria José está dizendo aqui, né, que ela esteve em Otim e sentiu muito impacto ao ouvir o som da terra, né? Então, foi uma coisa também muito forte para ela também, e para mim também foi naquela época, né? Mas, enfim, então, na verdade, o que a gente vai tentar explorar um pouquinho nesses próximos momentos aqui são alguns desses mitos, né? Algumas dessas explicações de como é que essa terra surgiu, como é que o nosso planeta surgiu e que permitiu, então, que a humanidade, como nós a conhecemos, né, também pudesse ter surgido. E a gente vai começar, na verdade, daquilo que talvez seja o mais próximo da gente da civilização ocidental, né, que é a tradição judaico-cristã. Então, o que fala essa tradição judaico-cristã, né, que Deus, né, essa figura inefável, incompreensível para nós, criou esse universo a partir do verbo. Isso está, né, quando a gente pensa no Gênesis, né, então foi o que basicamente gerou esse início da Terra. Então, o verbo teve uma atitude positiva dentro de toda uma existência negativa, ela propiciou então essa criação. E a partir desse verbo, então, foram criados todos os elementos desse universo, inclusive a Terra, né? Então foi criado o céu, foram criados os oceanos, foram criadas todas as criaturas, e foi formado a partir daí, então, um ambiente onde pudesse morar, onde pudesse existir o ser mais especial dessa criação, o mais importante da criação, que era o ser humano, criado à imagem e semelhança desse Deus. Não de forma antropofórmica, mas muito mais como a imagem e semelhança, como sendo dos pensamentos, dos movimentos, das ideias divinas que a gente tem. Só que esse homem caiu, né? Por seu livre-arbítrio ele caiu. E nessa queda foi quando então ele veio, né? Foi preparado para que ele pudesse existir dentro desse ambiente terreno que é onde nós estamos hoje. E é nesse ambiente terreno que estamos hoje é que o homem, a partir da sua vivência, ele pode criar todas as condições necessárias para atingir aquilo que essa tradição judaico-cristã chama de salvação, que nada mais é do que o retorno desse ser caído para o seio divino, quer dizer, o retorno dele, para estar aí sentado à direita, né, de Deus Pai, de estar de novo dentro dessa mesma criação
e com essa importância toda, que Deus o criou. Então, se a gente for partir para o martinismo, outras tantas visões que a gente tem sobre essa queda e esse retorno, a gente vai ver, então, que o homem, ele necessita passar, então, por toda essa experiência terrena, conviver com outras pessoas, conviver com esse planeta, para que ele possa, então, criar as condições e realmente poder voltar a ser aquele ser tão importante para aquilo que foi criado por esse Deus, né? Então, é isso que talvez seja a forma mais presente, né, dentro da nossa tradição ocidental, essa visão de Deus, e que pode ser analisada e vista de maneira muito bonita, muito bela, no primeiro capítulo do Gênesis, né? E a partir daí de todos os capítulos que você tem do Velho Testamento, que fala sobre como é que esse homem, né, acabou evoluindo, caindo e subindo e assim por diante, como Deus, dentro dessa tradição como toda, manda os seus avatares, manda Cristo para que ele possa sempre poder continuar nesse caminho dele de volta ao ser divino que ele era, né? Agora, a gente também tem outras formas de pensar nessa mesma tradição, essa mesma cosmogonia, né, de como é que foi a existência, né? Para os gregos, é muito interessante também que o princípio para os gregos era o caos. E o caos era um abismo profundo, silencioso e escuro. E essa visão é muito interessante também, porque se a gente for entrar no próprio Gênesis, ele também fala desse abismo, né, que Deus vagava sobre esse abismo, né? Então, você começa a perceber que você começa a ter muita correlação, né? Agora, a criação foi, na verdade, quer dizer, todo esse abismo, ele tinha uma característica negativa, e a criação se formou a partir de uma imposição de uma realidade positiva, né, dentro dessa ausência. E a partir dessa imposição positiva é que se manifestou, então, toda a criação. Então, a primeira coisa que foi criada, então, foi Gaia, que é a Terra, que foi a primeira deusa que foi criada. E dessa primeira deusa se manifestou, então, Urano, se criou, então, todos os outros deuses, e a partir daí também se propiciou também a criação de toda a humanidade e de toda o planeta, assim como a gente vê hoje, né? Então, a gente teve aí depois todos os filhos e assim por diante, quer dizer, essa questão, essa cosmogonia grega com todos os deuses e a criação, ela é muito bonita também, e só ela sozinha daria várias palestras, na verdade, né? Na mitologia nórdica também é muito interessante, né, que ela fala que existiam no início duas terras distintas, né, que era a terra do fogo, que era Muspelheim, e a terra do gelo, que era o Niflheim. E a união desses dois mundos, né, começou a fazer com que esse gelo todo se derretesse, e esse gelo todo criou Ymir, que foi o primeiro ancestral da raça dos gigantes do gelo, que teve 3 filhos, Odin, Vili e Ve, e que mataram Ymir, né? Então, Ymir foi assassinado pelos seus 3 filhos, que também tem um paralelo muito forte também com outras mitologias também, né? E a Terra, como um todo, ela surgiu a partir do cadáver de Ymir. Então, a carne gerou a Terra, os ossos formaram as rochas, o sangue o mar, e o crânio originou o céu. O que essa mitologia não fala é como é que surgiu essa Terra do fogo, essa Terra do gelo. Mas, a partir daí, dessas 2 terras, é que foi criada, então, todas as demais, toda essa cosmogonia, né, que foi Ymir, e toda a Terra é formada a partir do cadáver dele, e depois como é que surgiram depois os demais deuses, os seres humanos, assim por diante, né? Na tradição egípcia também é muito interessante, porque também havia na tradição um oceano primordial, que foi chamado de Nun, que é o não ser. Também seria também aí como também alguma coisa negativa, também uma existência negativa, né?
E esse Num, ele deu origem, então, a Atom, que era o todo, que é a parte positiva, né? E Atom, na verdade, criou o mundo a partir de 3 forças, que era o poder criador, o dom da percepção e o pronunciamento. É interessante a gente ver também a questão do pronunciamento aqui com um verbo que a gente trata também dentro da tradição judaico-cristã, né? A partir das lágrimas de uma das deusas que foram formadas a partir também dessa criação, a partir de Atom, a deusa Hathor criou os seres humanos, e a deusa Maat regulava toda a criação, porque ela era, na verdade, quem ditava todas as leis e gerava, então, essa harmonia cósmica. Então, Atom, na verdade, dentro desse movimento todo que ele teve, ele também ele fez com que todo esse oceano primordial ele se desnatasse, ele reduzisse, criasse, então, uma parte seca, e essa parte seca fez com que ele pudesse, a partir daí, gerar, então, os demais deuses, e desses demais deuses foram gerados também, se criou tudo que se tem na Terra hoje, inclusive os seres humanos. A tradição budista, ela fala um pouco diferente, né? Ela fala que, na verdade, não existe um início, não existe um ponto inicial com o universo, né? Tem até uma coisa muito interessante que foi falado também de um filósofo, que é o Bertrand Russell, que ele fala que não há razão para se supor que o mundo tem um início. A ideia de que todas as coisas devem ter um começo é realmente algo devido à pobreza do nosso pensamento. Então, é interessante quando você pensa nisso, tanto no que fala Bertrand Russell, como a tradição budista, que vai dizer o seguinte, que no fundo, não importa como tudo isso começou. O que importa é a existência, né? Então, e que esse mundo, na verdade, é um mundo muito de percepções, né? Um mundo muito de aparências, né? Aparências que foram formadas a partir das energias, né? Que eram a água, a ar, a terra, o fogo e o espaço. A combinação de todas essas energias é que gerou também um oceano, esse oceano se desnata e forma o universo, os seres vivos. Então, acho que a única diferença que a gente tem dessa tradição é que, na verdade, a gente não tem que pensar nesse início, nesse abismo, onde como é que essas coisas aconteceram. Essas energias, como um todo, já existentes e combinadas, é que geraram, então, esse oceano que se desnatou, formou o universo e os seres vivos. Então, é interessante a gente perceber que toda essa cosmogonia, na verdade, ela tem mas muita coisa em comum, né? Quando se fala sobre a existência desses deuses, a existência de uma força positiva que, combinada com essa existência negativa anterior, ela pode gerar, então, deuses ou energias, e a partir dessas energias se criou, então, todo o universo, né? Então, o que se vê é isso, né? Então, o que tem mais ou menos em comum, em quase tudo que a gente viu é isso. Existe um caos, e esse caos, de uma forma específica para cada uma dessas cosmogonia, ela gerou, então, ela manifestou essa criação. Voltando a falar, então, um pouquinho sobre a Terra, né? Que, no final das contas, esse planeta, isso que a gente vive, é o que, no final das contas, é o resultado final de toda essa cosmogonia, né? Quando cada uma dessas mitologias ou das religiões, elas quiseram explicar justamente a existência desse planeta, a existência da humanidade desse planeta. E não, o planeta Terra, na verdade, ela tem 2 funções distintas para cada um de nós. Ela tem uma função material, que é muito clara, e ela também tem uma função espiritual, que a gente também estuda muito isso também dentro da própria Rosa Cruz, né? E também em outras tantas tradições que a gente tem, né? Falando um pouquinho, então, da função material que ela tem. A Terra é a nossa fonte de recursos. Então, a partir dessa Terra é que a gente acaba tendo recursos para sustentar a vida. Então, é lá que a gente faz a agricultura, que a gente planta, então, e colhe
os alimentos necessários para que a gente possa sobreviver, ou criar o gado, ou criar os outros seres que nos ajudam também, de uma forma ou de outra, a continuar existindo também, onde você tem todas as matérias-primas para a gente poder construir e realizar tudo aquilo que o ser humano realiza, né? Então, os avanços tecnológicos, as construções, tudo isso vem a partir de recursos que são extraídos da terra, né? Que talvez a gente tenha uma ideia de recursos infinitos, né? Mas, na verdade, eles não são tão infinitos assim, e a gente começa hoje a perceber que essa finitude acaba gerando também impactos para cada um de nós, né? Inclusive em termos até econômicos também, né? A Terra também é a nossa morada como um todo, é o lugar onde a gente vive, onde a gente nasce, onde a gente morre, é onde a gente constrói as nossas cidades, constrói a sociedade, é onde a gente se relaciona com outras pessoas. Então, tudo isso acontece nesse ambiente que a gente está. E é muito interessante, né, uma visão que o próprio Imperator me deu para a gente, inclusive, quando ele foi instalado como Imperator, no seu discurso ele falava sobre isso, né, que ele dizia que nós, seres humanos, dividimos essa terra, né, em países, cidades, estados, assim por diante, né? Só que quando a gente vê a Terra do espaço, né, como a gente está vendo aqui agora, né, uma visão que um astronauta teve, por exemplo, da estação espacial, o que ele vê, na verdade, é um espaço de convivência sem nenhuma divisão territorial, nenhuma divisão política. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é um espaço único que nós, por alguma conveniência, ou por egoísmo, ou por tradição, a gente divide, né? E essa divisão traz muitas vezes ou embates, ou colaborações, ou formas distintas de relacionamento entre as pessoas, né? Então, mas enfim, essa é a nossa morada, né? É um ser vivo, como a gente viu, né? É um ser que necessita, que tem aí as suas questões climáticas, que muda, né? Que muda, que gira em torno do Sol, que tem estações distintas, que reage, na verdade, muitas das ofensas que nós mesmos fazemos, e ela tende sempre ao equilíbrio, tá certo? Onde a gente consegue sentir o seu calor, sentir também, acho que todo o apelo que ela tem para cada um de nós, né? Ele é um ser vivo e que convive com a gente também, com todos os seres que nele coabitam, né? É uma fonte de inspiração, onde a gente vê também todas as belezas dessa terra. Quer dizer, quando a gente hoje está andando por um campo, por uma praia, quando a gente está num avião, olhando, né, para baixo e vendo toda a beleza que isso tem, isso nos inspira muito, inspira poesia, inspira cada um de nós, os artistas, né, a fazerem os seus quadros. Então, ela é realmente uma fonte de inspiração para cada um de nós. E quando a gente vê a partir da Terra, a gente olha o universo que está todo ao seu próprio redor, a gente percebe que a gente é um pedaço desse universo, talvez pequeno, né? Mas que também nos inspira também a pensar sobre como é que a gente convive com esse mesmo universo, né? E da beleza que esse universo também é. Como falei para vocês, é onde vive também a sociedade, como eu falei quando eu falei um pouco sobre nossa morada, né? E a gente aprende aí, muitas das duras penas, né? A como a gente realizar, a como a gente se relacionar um com os outros, né? E como que essa vida em sociedade, ela é importante para o nosso próprio crescimento como seres humanos. E de um outro aspecto, né, é onde a gente, eu também comentei um pouquinho com vocês, quando eu falei sobre a questão de fontes e recursos, como a gente hoje tem um embate muito forte, né, entre a utilização desse recurso, que é limitado, e o nosso livre-arbítrio. Então, hoje, quando a gente começa a verificar aí, quer dizer, todo o esforço que se tem entre os países, a gente reduzir aí a temperatura, ou pelo menos limitar o aquecimento global, de utilizar os recursos de uma maneira responsável, assim por diante, o que a gente tenta fazer, na verdade, é criar regras para que o ser humano
usando o seu livre-arbítrio, possa garantir para gerações futuras, né, o uso, né, desses mesmos recursos, garantir que esses mesmos recursos estejam disponíveis para gerações futuras, até que, enfim, a vida do homem nesse planeta se torne cada vez mais saudável, assim por diante, né? A gente já começou, inclusive, hoje a buscar recursos fora do planeta, até para a gente poder garantir também que os recursos que a gente tem aqui no planeta sejam preservados para nós, né? Mas o livre-arbítrio, quer dizer, a decisão de cada um de nós, ela é muito importante. Então, não é, na verdade, uma decisão que a gente tem que tomar em governos ou em empresas ou como sociedade como um todo, mas cada um de nós, se a gente souber utilizar melhor os recursos que a gente tem de água, utilizar melhor, né, quer dizer, saber onde colocar melhor o nosso lixo, reduzir, né, esse mesmo lixo, utilizar fontes alternativas de energia. Quer dizer, tudo isso vai fazer também com que cada vez mais a gente possa preservar esse planeta que é tão importante para cada um de nós. Agora, se a gente for começar a pensar um pouquinho mais no aspecto místico, né, na função mística da Terra, né, nesse aspecto espiritual, e a gente começando a olhar um pouquinho mais sobre o ponto de vista da Rosa Cruz, o que a gente vai perceber é o seguinte, né, quer dizer, dentro dessa cosmogonia Rosa Cruz, ou dessa explicação Rosa Cruz sobre toda a formação desse universo, e aquilo que é comum entre nós, seres humanos, né, que vivemos aqui, né, como uma alma encarnada nesse corpo que nós temos, e essa Terra, é que toda a matéria e cada um dos seus átomos são impregnados da mesma energia, né, desse espírito, dessa força que tem uma origem divina, que vem a partir do éter, do nous, e que ela está presente tanto no nosso próprio corpo, na nossa própria constituição, como na constituição desse planeta. Então, no fundo, nós somos únicos, somos unos nesse planeta, né? Nós somos irmãos dessa criação. E cuidar desse planeta também significa cuidar da nossa própria criação. E cuidar de nós mesmos também, garantir a nossa própria existência, também significa cuidar do planeta. Porque, no fundo, nós somos irmãos nessa energia, né? E nós mesmos temos a nossa própria cosmogonia. Isso aí é muito interessante. Eu não sei se vocês conseguem dizer, ou saber, ou lembrar, né? Como que a Ordem Rosa Cruz, ela fala sobre a cosmogonia. E a gente percebe, né, essa explicação da sua cosmogonia em cada um dos nossos rituais de convocação. A gente sempre fala sobre isso. É na fala do capelão, né? Quando ele fala, né, que pro cósmico, né, nunca houve começo, pois o nada não pode dar origem a alguma coisa. Fala das trevas, né, que a luz não veio das trevas, né, porque as trevas são a ausência da luz, né? Que fala que essa criação ela se manifestou e foi se tornando cada vez mais complexa, né? E deu origem, então, a todo esse universo. E que esse universo se expandiu. E essa complexidade originou todos os seres, né? Os corpos presentes no universo, e a ápice dessa criação foi o homem, né? Que é uma alma vivente, que habita um corpo material e cuja missão é refletir a luz cósmica e evoluir para a perfeição. Então, se vocês ainda não perceberam, não tiveram muita clareza, muitas vezes, sobre essa cosmogonia, numa próxima convocação que vocês tiverem, prestem muita atenção nessa fala do capelão, porque ela é muito importante para cada um de nós. Ele explica, no fundo, toda essa origem que a Ordem Rosa Cruz dá para essa criação e a importância que nós, né, como almas viventes, temos dentro dessa criação para retorno, para evolução, e o retorno nosso para essa mesma ordem divina, né? Para essa mesma, para o cósmico, né? Como a gente fala. Então, como a evolução ela é fundamental para cada um de nós. Então, a fala do capelão é importantíssima nesse momento. E, para mim também, eu vejo nessa questão da cosmogonia a importância do nosso planeta no nosso próprio símbolo Rosa Cruz.
né? A nossa alma, né? A nossa personalidade de alma, ela só pode florescer como uma rosa se ela tiver contato com a aspereza dessa cruz. Isso é, com toda a relação que a gente tem na vida nesse planeta no qual nós vivemos. Então, assim, a gente só consegue evoluir efetivamente a partir da nossa vida nesse planeta. Então, para mim, eu acho que, na minha visão pessoal, a principal função mística do nosso planeta, da Terra, como a gente vive, na qual a gente vive, desculpe, ela é permitir com que ser o palco, por assim dizer, ser o local onde a nossa personalidade de alma ela possa evoluir e retornar, então, ao seio do cosmos, de onde ela saiu, até para o próprio conhecimento de Deus, né, sobre a matéria, né, quer dizer, então, acho que é a nossa própria função dentro desse plano material, né, que é evoluir e voltar, então, ao cosmos, para que o cosmos tenha essa percepção distinta, né, do que a vida material para a qual nós somos criados, né. Então, assim, eu acho que esse símbolo mostra muito para mim a força, a função muito própria que nós temos nesse mesmo planeta, né? O que esse mesmo planeta tem para nossa própria vida e para a evolução da nossa personalidade de alma, né? Outras formas de se pensar também misticamente, e que também está muito ligado também à forma como a gente vê na própria Ordem Rosa Cruz também, no martinismo e também na tradição judaico-cristã, é pela Cabala. Então, na Cabala, o que a gente tem é que esse planeta, né, onde nós estamos, ele é a última sefirá dessa árvore da vida, né, que é Malkuth, que faz parte, então, do mundo da ação, que é a Asiá, que, na verdade, nada mais é do que a condensação de toda a energia que vem dos demais mundos, né, que vem então, do Ain, que é do nada, se condensando, chegando aqui no Ani, que é o nosso mundo de Malkuth. Então, na verdade, então Malkuth é o ponto focal para onde são dirigidas todas as forças e energias dos outros 3 mundos da Cabala, que é o mundo da emanação, da criação e da fundação. Então, é no mundo onde todas as qualidades e essências desses 3 mundos elas são enfraquecidas, alteradas, mas e tem uma função muito, muito especial, né? São Paulo afirma isso, né? Que a gente vê, na verdade, a percepção que nós temos convivendo em Malkuth, olhando para esses outros 3 mundos, é como se a gente tivesse visto através de um vidro escuro, translúcido. A gente não consegue enxergar claramente todos os mundos, mas a gente consegue ter a percepção deles. É o plano do aqui e agora, o plano das ilusões e 5 sentidos, mas que tem a função principal de fazer com que o homem, a partir da vida em Malkuth, possa retornar nessa árvore da vida, a partir, então, dos vários caminhos que se tem, para poder chegar novamente a conviver, né, a poder estar presente de novo nesse mundo de emanação. Né? Então, Malkuth, nesse fundo, não é um plano, no fundo, né, não é um plano negativo, mas um plano desafiador, porque cada um de nós é desafiado no dia a dia a conviver nessa terra, a aprender e começar a nos dirigir nesses diversos caminhos que podem nos elevar novamente aos planos cada vez mais superiores e cada vez mais puros da existência do homem, né? Então, ela não é um abismo, né, de não espiritualidade. E tem um cabalista que se chama Diane Fortune, que ela fala uma coisa interessante, né? Que ela compara a nossa vida em Malkuth como parte da evolução, como se nós estivéssemos dentro de uma corrida de barco. Quando você está numa corrida de barco, nenhum barco pode chegar ao destino final e vencer essa corrida, ou chegar a esse destino, ao target, ao objetivo final, se ela não passar pelas boias que mostram, né, que
que o barco percorreu todo o caminho que teve que percorrer para chegar no objetivo que ele chegou. Então, Diane Fortune, ela fala que Malkuth, na verdade, é essa boia, onde o ser humano tem que passar por ela, essa alma tem que passar por ela, para que ela possa, então, continuar se dirigindo depois e voltando, então, a todo o mundo e evoluindo cada vez mais e atingindo planos mais evoluídos cada vez mais da criação. Quando a gente fala um pouquinho do martinismo, né, o martinismo também tem uma coisa muito parecida com essa, como tem da Cabala também, mas ele fala também que esse plano terreno que nós temos é o receptáculo que permite a todos os seres se regenerar em busca, então, da reintegração, que nada mais é, então, do que isso, quer dizer, a volta aos planos cada vez mais sutis, cada vez mais perfeitos, né? E o retorno, então, a esse plano divino do qual nós saímos, né? Pela queda que nós tivemos, então, em função do nosso próprio livre-arbítrio. E a Cabala também, Cabala não, perdão, existe também ali perdão, na alquimia, se fala também, quer dizer, do elemento terra, como sendo um dos 4 elementos da natureza. Essa questão, essa divisão toda de 4 elementos, ela se deu na Grécia Antiga a partir dos filósofos do Empédocles, Hipócrates e Aristóteles, né? E Aristóteles foi um dos que falou que todos esses elementos eles surgiram a partir de uma prima matéria, e a associação, né, de qualidade seca, frio, úmido e calor é que geraram, então, esses 4 elementos. E a transmutação desses 4 elementos a partir da alquimia é que faz com que a gente volte a atingir novamente também, a gente vai conseguir voltar para essa prima matéria. E a Terra é um desses elementos. Então, a alquimia, na verdade, quando o objetivo do alquimista, né, o objetivo material desse alquimista era tentar transmutar as matérias existentes, né, a partir daí, então, essa matéria que nós temos aqui no nosso mundo, voltar a ter essa prima matéria e chegar, então, a uma matéria pura, né, que era a pedra filosofal, que seria a matéria mais pura que você pode ter no universo. E, óbvio, né, a gente fala muito na Rosa Cruz da alquimia espiritual, que, no fundo, é a mesma coisa, que a gente tentar transmutar o nosso próprio ser, que é um ser bruto, né, a partir da convivência, a partir das operações alquímicas que a gente pode ter de alquimia espiritual, para um ser mais puro, mais elevado, né, que vai chegar novamente à integração e a tudo aquilo que a gente já falou antes, né? Então, o elemento terra, ele é simbolizado na alquimia por esse símbolo, né, que é um triângulo para baixo com um corte na parte inferior, né? É o elemento, então, que ele é a combinação dos princípios seco e frio, ele tem estado sólido, é um princípio negativo, né, passivo e feminino, diferente, né, assim como a água, né, também é passiva e feminina, diferente do ar e do fogo, que são princípios positivos, né, e ativos, né. Então, assim, a terra dá o suporte, né, enquanto o ar e o fogo cobrem a terra, né. Ela está ligada aos signos de Touro, de Virgem e Capricórnio, né, e está ligado, então, ao corpo e à vida no aspecto material. Então, essa passividade do feminino é que dá para esse elemento terra algumas qualidades, algumas percepções de doçura, submissão, firmeza, calma, perenidade, né? E que é o elemento, o local, que gera a vida e também recebe a vida quando ela termina. Então, Ésquilo dizia isso, né, que o elemento terra, ele dá luz a todos os seres, alimenta-os e depois se recebe novamente como um germe fecundo. Ele está falando isso aí da nossa própria vida. Então, nós nascemos, o nosso corpo é formado, então, da matéria em si, dos elementos todos,
nós nos alimentamos a partir, então, da terra, os elementos todos que a terra nos provê, e depois essa mesma terra nos recebe como matéria morta, né? Como um germe fecundo, para começar novamente depois um novo ciclo e assim por diante, né? O Jó também fala a mesma coisa, né? Que nu saí do ventre materno e nu para lá retornarei. Também tem um outro filósofo, que é esse Paul Daniel, que ele falou muito também dessa psicogeografia dos símbolos, onde ele também ele fala sobre a Terra como aspectos ligados ao nosso consciente. Então, ele diz que a montanha é o nosso supraconsciente, a superfície plana é o nosso consciente, e o mundo subterrâneo é o nosso subconsciente. Então, a Terra se torna, assim, o símbolo do consciente e da situação do conflito, símbolo do desejo terrestre e das suas possibilidades de sublimação e de perversão. É a arena de conflitos da consciência do ser humano. Aqui, novamente, a gente consegue poder entender um pouco mais isso que o Paul Daniel falou sobre isso, voltando um pouquinho à questão do símbolo Rosa Cruz, né? Então, essa cruz, a partir de onde a nossa flor, né, da nossa propriedade de alma se desenvolve e evolui, é essa arena de conflito da consciência do ser humano. É onde realmente a gente tem que passar por todas as experiências, sejam experiências internas, sejam experiências externas, no que diz respeito ao convívio com os outros seres, a todos os conflitos que nós temos internos e externos, para que a partir daí a gente possa fazer uma síntese e dessa síntese gerar, então, essa nossa espiral de evolução. E quando a gente vai também sobre a Terra, tem uma coisa muito interessante, que é o interior da Terra. A Ordem Rosa Cruz fala muito sobre que a gente consegue compreender muito bem aquilo que a gente vê, né? E a gente consegue ver aquilo que a gente compreende. Quando a gente pensa no interior da Terra, é uma coisa que a gente não consegue enxergar. E por isso que nas muitas tradições se via que o interior da Terra estava ligado, então, à questão da morte, da escuridão, da tristeza, porque ele era totalmente desconhecido. Então, para os gregos, né, então, você tem aqui como o interior da Terra sendo regido, então, pelo deus Hades, que era o ser que regia a vida espiritual do ser, né, depois da morte, né? E por onde passavam, então, os seres, que deveriam também aí passar por novas experiências, porque eles não tiveram aí também uma vida talvez plena para que pudessem se retornar aos planos mais superiores, né? Agora, por outro lado, se a gente for pensar nesse interior da Terra, se a gente for considerar que ele não é somente morte, escuridão e tristeza, mas também é de onde a semente que é plantada, ela renasce. Né? O próprio símbolo do deus Hades, né? A própria simbolismo desse Deus fala muito sobre isso também, que é quando você tem também os diversos ciclos também que você tem de renovação da vida da Terra e assim por diante, né? Então, esse interior da Terra, que a gente não conhece, não consegue perceber, também ele está muito ligado também ao renascimento da vida. E a gente não poderia deixar de falar também sobre a Terra, sem falar um pouquinho também sobre a questão da ecologia espiritual. Eu não sei se vocês todos conhecem, tá? A exortação para a ecologia espiritual. Quem não conhece ainda, eu sugiro que conheça, que leia também, que foi um momento muito, muito importante de visão da Ordem Rosa Cruz, de visão pública da Ordem Rosa Cruz, né? Em 2012, quando o nosso imperator emérito, Frei Cristo Bernard, colocou esse tema em vigor e publicou de uma forma muito clara em todas as mídias essa exortação. Na passagem que ele teve no Brasil, foi uma passagem muito importante, onde ele também foi no Senado falar sobre isso,
ele teve várias, ele não só no Senado, como também em outros estados também, falando sobre a questão da visão espiritual que a ecologia tem. Quer dizer, não é somente uma visão material, mas como também um aspecto espiritual da ecologia, né? Então, isso aconteceu em 2012, né? E dentro dessa ecologia espiritual, dentro dessa exortação, ele fala de umas coisas muito interessantes, algumas das quais eu vou ler para vocês aqui, que fala sobre as ameaças que o homem tem infligido no nosso planeta, né? E que remete à importância, então, da gente ver a ecologia, não só sobre o aspecto material, mas também sobre o aspecto espiritual. Então, algumas coisas que ele falava, por exemplo, era o seguinte, que a existência do nosso planeta não é fruto do acaso, mas parte de um plano concebido e posto em prática por Deus. Que a Terra não é apenas um planeta que permite que os seres humanos vivam, mas também é um meio pelo qual as suas almas possam se reencarnar para cumprir sua evolução espiritual. E aí um ponto muito importante e muito interessante, né, no que ele tocou, né, quando ele fala sobre... E aí o aspecto muito espiritual dessa ecologia, né, quando você começa a perceber que essa terra não é simplesmente um local onde a gente retira recursos, onde a gente garante por sua sustentabilidade a vida das nossas próximas gerações. Mas a vida dessas próximas gerações, ela está ligada claramente à possibilidade de fazer com que as nossas personalidades almas, nas suas diversas reencarnações, possam ter a possibilidade de continuar evoluindo e crescendo dentro desse planeta. Quer dizer, se a gente amanhã destruir essa Terra, esse local tão propício para a nossa própria evolução, ele vai deixar de existir, né? E isso pode afetar, de uma forma ou de outra, essa evolução espiritual que a nossa personalidade alma tem para cumprir, né, na sua evolução como um todo, né? Ele fala também que a Terra é uma obra-prima da criação e é um grande privilégio para nós, da humanidade, habitá-lo. Quer dizer, habitar a Terra é um privilégio que nós temos. E por isso que garantir a sua continuidade é uma obrigação que cada um de nós tem. Porque, no fundo, gente, é assim, qualquer mal que a gente faça para esse planeta, na verdade, é um mal para a própria humanidade. Porque a Terra, ela vai entrar no seu equilíbrio, com ou sem essa humanidade, dando condições ou não para que a vida permaneça. Eu acho que a história da Terra mostra claramente sobre isso, né? O Chico fala também que a Terra não pertence a nós. Ela foi posta a nós, a humanidade, para o tempo de nossas vidas, e que ele é o mais precioso dos patrimônios que podemos transmitir às gerações futuras. E termina, na verdade, essa exortação com essa fórmula que o nosso Imperator Emérito pedia para que fosse também nossa, né? Que terra e humanidade são apenas uma. E aí a gente remete a um dos primeiros slides que eu falei sobre a Ordem Rosa Cruz, né? Quando eu falei da cosmogonia Rosa Cruz, que era que nós somos formados, nós seres humanos, e a Terra formados uma mesma energia. Nós somos únicos, Terra e seres humanos, né? Terra e toda a criação. Somos unos nessa energia que nós compartilhamos. E por isso nós somos unos, e por isso que nós devemos também preservá-la para o nosso próprio bem, seja um bem material, seja um bem espiritual. E terminando, acho que, na verdade, é o nosso penúltimo slide aqui, né? Que, então, o nosso planeta, quando a gente pensa sobre isso, né, quando ele fala na ecologia espiritual, ele está dizendo também que a Terra, ela também tem uma missão divina. A Terra, na verdade, nesse planeta que vivemos, é a nossa mãe, a nossa irmã, em constituição e criação. Nosso lar, nosso desafio, nosso conforto e nosso medo. Nosso futuro para o bem e para o mal. É o símbolo das trevas e do renascimento, e da qual a humanidade é una. E aí sim, partindo para o final,
É interessante a gente ver também os alquimistas, quando ele falava também sobre essa questão do vitriol, ele dizia que visita o centro da Terra e retificando te encontrarás a pedra oculta. E eu acho que, no fundo, é essa a missão da Terra e essa a missão que nós temos como almas encarnadas nessa Terra para a nossa evolução. Quer dizer, a gente só vai conseguir evoluir, a gente só vai conseguir encontrar essa pedra oculta, essa pedra filosofal, se nós, dentro desse planeta, conseguirmos passar pelas experiências necessárias para que nós consigamos, então, aprender tudo aquilo que a gente tem que aprender, com isso evoluir como seres humanos e atingir cada vez mais esse estado de Rosa Cruz, né? Esse estado de iluminação que todos nós temos que voltar a ter, para que a gente possa, então, cumprir, então, o plano de Deus nessa Terra, né? Então, é no centro da vida dessa matéria, da vida planetária, que o homem pode encontrar, então, essa pedra filosofal e conduzir, então, toda a criação, não somente nós, rumos, então, a essa iluminação. Então, acho que basicamente era isso que eu queria falar para vocês sobre essa Terra, sobre esse elemento Terra e sobre a importância, então, do nosso planeta. E eu estou aqui à disposição de vocês, então, aqui para perguntas, para a gente poder discutir um pouquinho mais, então, a respeito disso aqui que é tão importante para cada um de nós. Augusto, muito obrigado pela palestra. Vamos abrir agora para as perguntas e para o chat, eventualmente. Augusto, você colocou tantas informações que as pessoas ainda estão cambaleantes. Eu acho que o mais importante mesmo, acho que, Antônio Carlos, é assim, a gente pensar, acho que da importância que tem essa vida que a gente tem, na verdade, quando a gente fala da Terra, na verdade, a gente está falando da importância da nossa própria vida para a consecução desse plano divino, né, para a criação e assim por diante. Quer dizer, eu acho que falar da Terra é falar da vida, falar de um elemento que compõe esses quatro e que está ligado, na verdade, a essa evolução espiritual que a gente tem e da importância que a gente tem de preservar esse planeta para permitir até que nós mesmos, nas encarnações futuras, possamos ter esse palco importante esse palco, como eu falei, que a gente não consigo encontrar uma palavra melhor, para que a gente possa, então, cumprir essa evolução e, a partir daí, então, a gente cumprir esse plano que a gente tem. Mas um dos últimos slides que você colocou, quando você fala da unidade, né, aí está a chave de tudo. Quando você começa a pensar em você como parte de um todo, que você é uno, você tem que preservar mesmo o planeta. Sem dúvida. Essa preservação é fundamental. E, principalmente, levando em conta isso aí, quer dizer, ela que nos dá toda a capacidade para que a gente consiga sobreviver material e espiritualmente, né? Então, nós somos únicos, né? E eu acho que esse foi acho que usando uma palavra bem assim, informal, né? Uma grande sacada que teve o Frater Christian Bernard, quando ele começou a falar sobre isso. E se vocês lembrarem um pouco mais sobre isso, ele tocou nesse assunto numa convenção aqui no Brasil, quando ele pediu 5 minutinhos para o Frater Hélio para falar de uma ideia que ele estava tendo. E, a partir daí, ele desencadeou todo um trabalho muito grande de reflexão sobre o aspecto espiritual da ecologia. Olha, Frater José Augusto, você falou muito que está aqui nesse livro aqui. Para quem conhece, esse livro é mais ou menos dentro de todo que você acabou de colocar. Maravilhoso. Deuses e astronautas no Antigo Oriente. Muito dentro desse livro. Eu nunca li esse livro, Frater João. Na verdade, eu tentei pegar algumas coisas aí dentro dos livros de simbologia e de cosmogonia, né? Sim. Mas, assim, é interessante você ver, eu acho que esse livro fala muito claramente sobre isso também,
o quanto para nós é importante pensar na origem desse universo, né? Na origem de tudo isso, né? O quanto a gente cria explicações sobre isso, mas mais do que isso, né? Como que civilizações grega, egípcia, oriental, judaica tiveram uma percepção única a respeito disso, seja esse caos, esse oceano primordial, e assim por diante, né? Quer dizer, A gente, como esse arquétipo todo aconteceu, né? De uma forma tão clara e tão distante, numa época que não existia internet, então não havia como você poder fazer essa ligação, né? Isso é muito interessante. não, e a gente tem um ponto muito importante dentro do que você acabou de colocar, que é Pitágoras, né? Para quem tem um determinado grau aí, vai entender que está muito dentro do que Pitágoras coloca, né? Lá em 531, antes da era cristã, já se falava muito sobre isso, né? Sem dúvida. Pitágoras. Hã? Sem dúvida. Depois foi maravilhoso. Você falou muita coisa, poxa, espetacular. Parabéns. Gratidão mesmo. E quando você começa a falar sobre isso daí, que você começa a pensar que Deus geometriza, né? Que Deus cria isso aí, quer dizer, essa geometrização, na verdade, é essa Maat, que está dentro da tradição egípcia, são todas essas leis universais que a gente fala na Ordem Rosa Cruz, né? Quer dizer que nenhuma folha cai de uma árvore, está cumprindo uma lei cósmica, né? Então, isso dentro de todas essas é o que as tradições todas falam muito sobre os deuses, né? Quer dizer, cada deus, né, no fundo, são forças que geram são leis, né, porque são forças que geram leis naturais que fazem com que o universo ele se desenvolva, ele coexista, e ele vem existir, na verdade, né? Exatamente. Deixa eu me parar aqui, que o Frater Antônio, coitado, tem 21 perguntas ali, tem coisa para falar dessa aí. Não, na verdade, são comentários, perguntas mesmo. Na verdade, tem uma aqui, sim, que poderia ser considerada uma pergunta. Terra é a arena de conflito da consciência do ser humano? Sim, né? É a arena, é justamente isso. Eu acho que e esse conflito, Antônio Carlos Frater, acho que assim a gente tem que pensar do lado positivo dele. A gente usa essas palavras, né, conflito, negativo, de uma forma muitas vezes que são ruins, né? Mas se você pensar bem, a nossa própria evolução ela se dá a partir do enfrentamento, né? Quer dizer, se a gente não conseguir enfrentar as coisas que a vida, os obstáculos que a vida nos propõe, a gente nunca vai conseguir gerar uma nova forma de pensar e uma evolução pessoal. E não necessariamente uma mesma vida, né? Para quem tem essa visão reencarnacionista, né? Se fala que, na verdade, você tem que voltar muitas vezes até para você poder administrar esses conflitos, entender esses conflitos, a importância de cada um deles, para que você possa ter o teu caminho de evolução, né? Então, o conflito, na verdade, é uma coisa positiva. A gente tem que chegar, na verdade, como uma oportunidade de movimento, né? Eu prefiro chamar de contraponto. Também. Contraponto. Porque se não tiver o contraponto, a gente não vai. É muito fácil. Você faz tudo do seu jeito e pronto. Tem que ter aquele que vem e fala, não, isso aí não está certo. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. São só comentários. Você está acompanhando o chat aí, né? Mas tem uma pergunta aqui, ó. A Ordem Rosa Cruz bebe na fonte da antiga escola de mistérios do Egito Antigo. Em sua visão, teria ela uma cosmogonia diferenciada da cosmogonia egípcia? Eu acho que sim, porque a cosmogonia egípcia ela fala dos deuses do Egito, né? Ela fala de Atum, ela fala de Hathor, ela fala de tantos outros deuses, ela fala sobre o caminho do sol todos os dias, quando morre, renasce, e parece que a cosmogonia é uma cosmogonia que ela acontece a cada dia, né? Então, a cada dia onde esse Deus Sol, né? Ele morre e renasce no dia seguinte, assim por diante, né? Eu acho que a cosmogonia Rosa Cruz, na verdade, ela trata muito mais
de como é que você, a partir desse Deus que nunca teve começo, né? dessa força espiritual, como é que ela gerou todo esse universo a partir de uma positividade, né? E a partir daí um ser humano que aprendeu a reconhecer, né? Que procure sua própria vida, refletir, né? A luz, a vida e o amor que é presente nesse Deus, né, que criou esse mesmo universo, né? Então, para mim, essa é uma cosmogonia um pouco diferente, um pouco distinta, né? A gente não fala de Deus, mas na verdade a gente fala muito do papel do ser humano dentro dessa mesma criação. Sora, ficou respondida para você? Irlândia? Sora ou Irlândia? Ela falou que sim. Sim. Agora, Frater José, tendo a possibilidade, leia esse livro, que você vai gostar muito. Viu? Manda no chat para mim, porque o nome dele é o autor. Manda no chat Olha, agora. faz melhor, faz melhor. Olha aqui, ó. O É autor embaixo, Bible Hammond. Deixa eu ver o título, dá uma baixadinha só. Deus e astronautas no Antigo Oriente. Legal. Você vai gostar muito, viu? Muito bom. Está muito dentro desse tema que você colocou. Muita coisa está ali. E esse é um tema bastante polêmico, quando você pensa aí, essa questão de deuses e astronautas, né? Quando você começa a pensar na verdade, quer dizer, o que no fundo, como é que você conseguiu ter evoluções no passado e como é que você conseguiu, quer dizer, como as diversas civilizações aconteceram. E aí vem muita pergunta, né? Quer dizer, se a Lemúria existiu daquela forma, como é que você não consegue ter essa visão como um todo? O que aconteceu? Como é que a gente perdeu toda esse conhecimento? O próprio Egito, né? Quando a gente começa a olhar, eu acabei de voltar do Egito agora, e você começa a perceber aquelas coisas maravilhosas que ele tem, como os monumentos foram feitos, os símbolos que eles têm, você começa a perceber que esses símbolos se repetem muitas vezes em outras civilizações, você começa a perceber, puxa, né, quer dizer, qual é a origem comum que tudo isso teve, né? E como é que a gente conseguiu ter naquela época uma tecnologia que permitisse construir tudo aquilo, Né? e que a gente talvez hoje não consiga ter essa mesma capacidade, né? Essa viagem me fez pensar muito nessas coisas, eu acho que com certeza esse livro trata disso. Tem muita coisa do Egito que até hoje a ciência não consegue explicar. Sem dúvida. Em termos de tecnologia, de feito deles, né? Como é que eles conseguiam quebrar aquelas pedras gigantescas, aquela perfeição, enfim, os cortes tão precisos. Desconfia-se que são de várias, mas provar, ninguém conseguiu provar nada até hoje. Qual eram os métodos utilizados da época, né? Que era um avanço que a precisão deles era uma coisa tão absurda para a época, né? Que Frater, o que mais me chama a atenção nessa hora é como é que as tradições elas se unem em um certo momento, entendeu? E a gente, no Egito, você vê isso aí claramente, né? Tem uma outra pergunta que... uma última pergunta aí. Natan, né? Natanailson. Ele fala, podemos dizer que a Terra é um campo de vivências, experiências evolutivas em conjunto, onde os seres vencem nenhum mapa e precisam descobrir com suas vivências o real motivo de sua estadia ali, assim, chegando até a boia e iniciando um caminho de volta para a eternidade? Assim, Frater, o que eu penso é o seguinte, né? Depende muito da sua visão que cada um de nós tem, né? Aí, quando você começa a discutir esse assunto, começa a pensar em destino também, né? Quer dizer, o homem tem um destino, a vida do ser humano tem um destino, ter alguma coisa já pronta para que ele venha, assim por diante. Eu pessoalmente, não vejo dessa forma. Eu vejo isso como você vê mesmo, que como você mesmo colocou, né? É o local que a gente vem e a gente tem que aprender a ouvir essa voz do mestre interior. Então, na verdade, Natanael, eu acho que aquilo que a gente tem que desenvolver cada vez mais é justamente esse contato nosso íntimo, né, com o nosso mestre interior. Nesse ponto, não sei se você é martinista, mas a ordem martinista é muito clara sobre isso quando ela fala sobre as evoluções do homem, né? O homem da torrente, o homem de desejo e o novo homem, né? Então, fala muito sobre essa questão
de como é que o ser humano vai evoluindo cada vez mais, quando ele se torna um homem de desejo, quando ele começa a olhar para o mundo e perguntar, puxa, para que eu vim para cá? Né? Qual que é a minha missão? Né? Tudo isso que acontece aqui é um mero acaso? Né? Eu nasci aqui como nasce uma minhoca, né? E vou morrer como morre uma minhoca? Ou será que existe alguma coisa a mais que eu tenho que fazer? Então, esse questionamento leva cada um de nós a refletir e, eventualmente, a se abrir cada vez mais para o nosso interior. O motivo por que a gente entrou na Ordem Rosa Cruz talvez seja muito ligado a isso, né? A essa mesma pergunta que a gente fez para cada um de nós, né? Fala, puxa, né, por que é que eu vim para cá, né? E por meio das técnicas, por meio de tudo isso, você começa a tentar ouvir esse seu mestre interior, e quanta coisa muda a partir daí. É quando a gente começa a perceber, na verdade, isso que a gente estava discutindo aqui, quando com o prof. Antônio Carlos, né? De que aquilo que a vida nos propõe, né? Nessa vida terrena nos propõe, elas são oportunidades de uma compreensão distinta, de tolerância, de uma visão diferente da vida, e que nos permite enxergar cada vez mais diferente, né? E quando você pega os ciclos da vida, né, que o Frater Spencer Dias fala também sobre isso, ele começa a falar sobre as diversas fases da vida que você tem, de 7 anos, assim por diante, os ciclos, né, de vida de 7 anos, e depois todos os mais ciclos, você começa a perceber isso, que a tendência de cada um de nós é, da medida que a gente vai passando ciclo a ciclo, é a gente ter uma compreensão cada vez mais ampla da vida que nós vivemos e nos dedicar cada vez mais a essa espiritualidade, que é da qual, né, que talvez seja um fim último da nossa existência terrena, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer, a gente vem para cá e para isso tem o nosso livre-arbítrio. Quer dizer, a gente decide o que fazer, a gente toma as nossas decisões e as nossas decisões geram consequências que a gente não sabe o que vai ser, e essas consequências geram reflexões, e essas reflexões geram evolução. Mas tudo isso só acontece porque eu posso estar aqui falando com você no dia a dia, né? Porque a gente vive nessa terra, porque Deus nos deu essa possibilidade de conviver como seres humanos, né? Então, é nesse momento, nesse convívio que a gente vai conseguir buscar o melhor de cada um de nós mesmos, buscar essa pedra filosofal. Com licença, posso, Antônio Carlos, permite? Seria a última pergunta. Muito obrigado pela palestra, eu achei maravilhosa, viu? Parabéns. E abordou vários assuntos, acho que daria mais 1h30 para a gente poder estar conversando e resolver tudo isso, realmente. Porque falou aí dos 4 elementos, né? Terra, ar, fogo e água, né? E também falou do mineral, vegetal, animal, e os anjos, e os homens, e a queda. Então, eu teria vários aspectos aqui, e o barulho da Terra também daria uma outra live, né? Porque, naturalmente, uma experiência científica na Rússia, quando eles fizeram uma perfuração lá de muitos quilômetros, ouviam esse barulho, né? Eles achavam que eram gemidos, algumas coisas assim, que vinha lá no fundo. Naturalmente, ali houve uma aparição de uma figura fantasmagórica, né? Aí tinha aquela materialização do algo, aí assustaram os científicos e eles pararam com a experiência. Bom, muito obrigado pela... O livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi depois da queda, né? Que nós temos agora o livre-arbítrio. Podemos escolher se queremos fazer o bem, seguir o bem e tal, e ao contrário, não vamos evoluir, com certeza. E outra coisa também achei extremamente interessante foi sobre o aspecto do cidadão do mundo, né? O cidadão universal, sem fronteiras. Isso seria o objetivo nosso, somos todos irmãos. Isso, na prática, seria muito lindo. O Antônio Carlos também falou sobre isso, né? Sobre essa questão do cidadão do mundo. Acho que numa viagem astral a gente pode constatar isso. Mas obrigado. E aí fica, então, eu daria mais uma live, né? Como eu falei, aí o mineral que vem da terra, que uma semente que ela apodrece, depois ela se torna uma árvore, às vezes gigantesca, né? Dado os elementos que a terra possui. E nós também somos assim. Muito obrigado. E eu notei aqui, mas daria uma outra live. Muito obrigado, foi muito interessante. Olha, hoje nós teremos que ter aqui centenas, milhares de pessoas para poder estar aqui assistindo uma palestra dessa. Às vezes a gente fica na internet assistindo uma live que não leva a lugar nenhum, de 2 horas, né?
E essa foi muito interessante. Muito obrigado. Viu? Obrigado por estar aqui, obrigado por essa palestra. Obrigado, Frata. José Luiz, tem mais última- 3 horas aí, rapaz. Temos para mais 3 horas, se deixar. Daí é muito assunto, realmente. Aqui, Muita coisa boa, foi maravilhosa. Gratidão, parabéns, Fábio. Obrigado, Espetacular. Frata. Só Uma coisa- agradecer. Uma coisa também, só para encerrar aqui, né? Que é interessante você ver depois, se você começar a ligar depois essa exortação com o Posício e com o Apelácio, você vai ver muito essa questão da cidadão do mundo, da religião única, da uso da ciência de uma maneira correta, dessa visão Rosa Cruz que você tem de humanidade, né? No fundo, quando a gente fala daquela utopia Rosa Cruz, que está lá no Posício, lá em 2000, antes da exortação, você está falando sobre isso mesmo, né? Quer dizer, como é que a gente, Rosa Cruz, pretende ver o mundo lá no futuro, né? E talvez se a gente conseguir chegar um dia, nesse momento, perto dessa utopia, talvez a gente não precise mais estar nesse planeta efetivamente, e a gente vai estar, quem sabe, numa posição onde a gente pode estar ajudando outros seres a evoluírem, talvez, quem sabe, com mais rapidez, mais facilidade que a gente evoluiu. Parabéns, obrigado. Muito bom mesmo. Aí me lembra uma coisa do martinismo, né, que é assim, vede, eles não sabem para onde vão, mas vós sabereis. Isso é Sim. o Rosa Cruz tem que chegar nesse ponto. Obrigado. Viu? Obrigado, Frata. Bom, está muito bom, mas infelizmente a gente passar para o encerramento. Vamos lá. Augusto, você faz a prece de encerramento para a gente? Sim. Por Então, favor. vamos Obrigado. tentando colocar aqui numa posição confortável também, né? Fechar os nossos olhos, tomar uma respiração profunda, né? Sentir a presença de Deus entre nós, né? Essa presença sentida por meio da harmonia, por meio da fraternidade que estamos aqui, sentir por meio dessa ligação tão bonita que nós temos uns com os outros, né? E para esse Deus, né, que está presente aqui entre nós, agradecer a Ele, agradecer por esse dia que tivemos, pelas experiências que passamos, por tudo aquilo que Ele nos ajudou a refletir. E pedir para Ele que, se for, né, da sua própria vontade, né, que a gente possa amanhã estar aqui conscientes de novo, né, podendo ter mais um dia de vida e, quem sabe, explorando cada vez mais e vivendo cada vez mais uns com os outros em prol desse objetivo maior, né, que é evoluir, não só a nós mesmos, como a toda a humanidade. Assim seja. Augusto, muito obrigado. Foi maravilhosa a sua palestra. E você quer falar alguma coisa como conclusão final? Não, Frata, eu só queria realmente agradecer novamente a vocês pelo convite, agradecer a cada um de vocês que estão presentes aqui também, que me deram essa oportunidade de poder conversar com vocês, tá certo? E dizer que eu estou sempre à disposição daquilo que eu puder ajudar também, e que eu puder estar junto com vocês sempre, tá bom? Então, conta sempre comigo, porque eu realmente fico muito feliz, muito, muito contente de poder estar aqui, assim, convivendo com cada um de vocês. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Gente, valeu. Um abraço para cada um de vocês. Paz profunda. Abraço, viu?